todos muito bem-vindos ao 39º programa O Espiritismo Esclarece e 19º do projeto Parábolas de Jesus. E no programa de hoje contaremos com a participação de nossa querida amiga Patrícia Ferreira. Nosso tema: vamos conversar sobre a parábola dos talentos e das minas, suas semelhanças e mensagens. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Então, estamos de volta e já com nossa convidada do programa de hoje, Patrícia Ferreira, a quem dou as boas-vindas em nome do programa e de todos os nossos internautas. Portanto, seja muito bem-vinda de volta ao programa, Patrícia, e que bom ter podido estar conosco. E antes de iniciarmos, como de praxe, quero convidá-la, juntamente com os nossos internautas, a compartilhar de uma prece aos benfeitores amigos. Assim, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores da espiritualidade, incansáveis trabalhadores do Cristo, bem como ao benfeitor espiritual deste programa, para que nos orientem e nos intuam, a fim de que possamos ser instrumentos efetivamente úteis na realização desta proposta a qual nos incumbimos, que é de discutir as excelsas parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Portanto, se conosco, amorosos amigos. Gratidão. E vamos ao trabalho. Nosso tema de hoje, como mencionado na abertura, a parábola dos talentos e das minas. Estamos nos referindo, portanto, a duas parábolas. A primeira, a parábola dos talentos, é encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. E a segunda, a parábola das minas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 27. Ambas são muito parecidas, porém algumas diferenças interessantes. Eu vou colocar aqui, antes de passar a nossa convidada, o vídeo da parábola dos talentos que conseguimos na internet, e para que nossos internautas possam assisti-las e, posteriormente, vamos tecer alguns comentários. E a segunda parábola, essa não conseguimos em vídeo, então, no momento adequado, colocaremos também a tela para que nossa convidada faça a leitura e então teçamos os comentários que mostram essas diferenças e similaridades entre ambas, ok? Então, colocando aqui na tela e vamos assistir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor.
E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ok. Então, como todos puderam ver, é maravilhoso assistir essas cenas dessas parábolas que foram gravadas, graças à cinematografia que permitiu que se tentasse descrever aquele contexto da época em que aparece Jesus, trazendo as suas belas parábolas, os seus belos ensinamentos, e assistimos mais essa, que é a parábola dos talentos. Então, Patrícia, eu queria já agora passar a você para cumprimentar nossos internautas e começarmos a fazer alguns comentários a respeito dessa bela parábola que acabamos de assistir juntamente com os nossos internautas. Você, Patrícia. Boa noite, Arivelton. Boa noite, internautas. Eu estou muito feliz com mais essa oportunidade de estar aqui, esse projeto maravilhoso que é o projeto das parábolas de Jesus, onde nós estamos aqui para transmitir também nós aprendemos, que nós transmitimos. Como a Arivelton falou, as duas parábolas, elas são parecidas na essência, tanto as parábolas dos talentos quanto as parábolas das minas. As duas, elas naquela época, o entendimento deles, e naquela época, tanto as minas quanto os talentos fazia referência diretamente ao dinheiro, né? Mas nós entendemos que por detrás de tudo isso está os nossos valores morais, espirituais e materiais, que não são os nossos talentos somente eles materiais, né? Então as duas parábolas, elas falam do nosso grau de evolução. Eu estava pesquisando uns estudos interessantes, Patrícia, e basicamente assim, eles dividem ambas as parábolas em 3 tempos, assim, que seriam a distribuição dos talentos, ou seja, quando o feitor ali, que distribui aqueles talentos, ou o dono das minas, né, que é justamente o ato dele distribuir os talentos. Depois, um segundo período é a utilização dos talentos pelos servidores. Como esses servidores, então, utilizam esses talentos. E num terceiro momento, é aquele momento em que o Senhor retorna e justamente ele quer
ele faz o aferimento, ele cobra, né? Cobra o resultado. Então eu achei bem interessante essa divisão. E falando assim, por exemplo, dessa distribuição do talento, no teu ver, assim, dentro desse enfoque espírita, vamos voltar mais. A gente sabe que existe outras interpretações, à luz evangélica mesmo, dessa questão dos talentos, mas dentro do enfoque espírita, vamos nos dedicar mais a isso. O que são para ti esses talentos? Como se dá essa distribuição? Como Deus distribui esses talentos? Que, como tu bem disse agora na entrada, né? Referida à época, talento era dinheiro. Então, 1 talento, 2 talentos, 3 talentos. Porém, a gente sabe que talento é uma multiplicidade de recursos divinos. Como é que tu vê um pouco essa questão assim de que como Deus nos dá esses talentos, a partir de que Ele nos distribui, qual a razão de nos distribuir esses talentos? Sim, nós todos somos espíritos em evolução, né? Então, partindo do princípio, todos nós somos criados iguais, né? Como diz na doutrina espírita, simples e ignorantes, né? Mas tem uma interpretação, ignorantes em que sentido. Então, na verdade, nós trazemos conosco já uma bagagem. E nós que somos espíritas acreditamos em reencarnação. Como nós encarnamos, nós já encarnamos trazendo toda a nossa evolução, tudo que nós já conseguimos de evolução moral, espiritual, né? Todos os nossos conhecimentos para a nossa nova existência. E nós já viemos para essa nova existência também a fim de de evoluir mais, de nos burilarmos também nos nossos defeitos, das nossas falhas. E no caso dos talentos, a parábola, ali o Senhor, ele representa a Deus, né? E nós representamos a humanidade, as pessoas, né? Então é Deus nos dando os talentos, Deus nos dando as minas, no caso, os dons, né? E esses dons que nos são dados, nós tomamos parte deles quando nós começamos a praticar, colocar em prática esses talentos, seja eles quais forem, morais, materiais ou espirituais. E no caso, esses talentos eles nos são dados conforme a capacidade de cada um. Uns vão vir mais evoluídos e outros vão vir menos evoluídos. Então, o fato de uns receberem mais e outros receberem menos não é uma questão de injustiça, né? Para aqueles que não têm conhecimento, à primeira vista, parece injusto essa distribuição, parece uma má distribuição, mas não é, porque é dado a cada um segundo a sua condição e a cada um também segundo as suas obras. Então, existe aquele que vai conseguir administrar mais, aquele que vai conseguir ter mais ou menos, e aquele que vai conseguir menos na evolução, né? É como acontece ali nos talentos. Aquele que recebeu mais era o que tinha mais condições, e o que recebeu menos era o que tinha menos condições. Então, realmente então começou ali a parábola dos talentos, aquele que recebeu 5 talentos multiplicou por mais 5, o que recebeu 2 multiplicou por mais 2, e esses que receberam 5 e 2 foram aqueles que agradaram ao Senhor, que agradaram a Deus, que fizeram a vontade dele, que estiveram dispostos a multiplicar estes talentos. E no caso da doutrina espírita, se refere a quando o espírita ele frequenta a doutrina também e como um coloca homem que, ela em partindo prática. para fora da terra, Quando a doutrina se internaliza chamou os seus dentro da servos e pessoa. entregou-lhe os seus bens. No caso da doutrina espírita, E a um deu é o que 5 também acontece talentos. com as outras religiões, quando as pessoas E a outro 2. frequentam e praticam. E a já outro aquele que recebeu a um cada um talento segundo só, a sua capacidade. ele representa aquela pessoa E que ausentou-se está logo apegada à para longe. matéria. E aquela tendo ele pessoa partido, guarda que para recebera si, 5 que talentos, não negociou distribui. com eles e granjeou outros 5 Então, talentos. Da mesma sorte, o que recebera Mas 2, falaram, Não, em si, granjeou se, também outros 2. a gente pode ser Mas o que assim, receberam nessa questão da distribuição Foi de talentos, que cavou é na justamente terra esse primeiro enfoque e escondeu o nos dinheiro do estudos seu que a gente senhor. vê, né?
E muito tempo E depois, tu bem diz, né? veio o Porque senhor Deus daqueles distribui. servos e fez Não, contas Deus com eles. distribui Então em aproximou-se o que conformidade recebera 5 com o talentos e status trouxe-lhe outros 5 evolutivo de cada talentos, um. dizendo: Não há Senhor, uma entregaste-me injustiça, 5 quem recebeu talentos. mais, Eis aqui ou outros quem 5 talentos outros que receberam granjeei com menos, eles. porque Deus foi injusto. E Ele o dá seu senhor conforme lhe a disse: capacidade de administrar. Bem está, E é interessante a gente servo notar bom e também nessa fiel. questão que, Sobre o pouco foste independente fiel, de quantos talentos, de quais os sobre talentos que tu muito te recebe, colocarei. sempre haverá os meios Entra no para o gozo do teu desenvolvimento Senhor. desses talentos. Se a E gente for chegando olhar também o que naquele- tinha nos recebido 3 2 talentos, servos que disse: Senhor, receberam, né? entregaste-me 2 Um talentos, que eis que com recebeu eles 5, granjeei outro que outros recebeu 2 2, outro que talentos. recebeu 1. Disse-lhe o Todos seu senhor: receberam Bem as está, mesmas bom e condições, fiel ou servo. condições similares, para dobrar Sobre o seus pouco talentos, para foste fiel, multiplicar seus talentos. sobre Só muito que te colocarei. os 2 primeiros Entra no gozo do fizeram teu isso Senhor. muito bem. Já o, Mas já chegando o também o que terceiro ele não recebera conseguiu talento, fazer. disse: Então não foi uma injustiça Senhor, divina. eu Os conhecia-te meios que és estavam homem duro, dados, né? Que é essa que questão da ceifas onde não utilização dos semeaste e talentos. ajuntas onde não Os espalhaste. e por que os 2 primeiros, no meu ver, E assim, no atemorizado, entendimento, os escondi 2 primeiros na terra o teu conseguiram administrar, né? Porque eles demonstraram maior Aqui tens o responsabilidade, que é eles foram teu. mais diligentes. Aquela questão que a gente vê Respondendo, da porém, doutrina espírita, o seu Senhor disse: vigiai e orai. Mau e Seja negligente diligente o servo, tempo inteiro. Se você não tiver sabias que essa ceifo onde diligência, não semeei você não vai conseguir administrar os e seus ajunto talentos onde não adequadamente. espalhei. Ter o bom senso, né? Devias então ter aquele dado o meu dinheiro entendimento aos de que, banqueiros e, se eu tenho quando eu tarefas para viesse, fazer, receberia eu o devo meu fazer, com Alvin, não juros. ficar postergando para depois. Tirai, Aquela pois, coisa, o talento e depois eu dai-o ao que faço, tem depois os eu 10 faço, talentos, depois eu faço. porque a Com qualquer que isso eu tiver estou será dado, desvalorizando o meu e talento, terá em abundância. fazendo Mas ao que não tiver, só assim, até o que tem ser-lhe-á tirado. uma relação com o Lançai, pois, talento o servo dinheiro. inútil nas trevas Se, por exteriores. exemplo, eu tenho dinheiro e eu guardo Ali em haverá casa, pranto eu não e ranger de invisto, dentes. não invisto em nada, não compro nada para revender, que eu poderia fazer um dinheiro, né? Comprar a um valor e vender por um preço maior, né? Beneficiar com o trabalho. Normalmente o que a gente faz, tu compra matéria-prima para o trabalho, beneficia com o trabalho e tu vende por preço maior, porque tu enriqueceu aquele trabalho. Então você está valorizando. Mas aquele que guarda o seu talento, guarda o seu dinheiro em casa com medo de gastar e perder, o dinheiro só vai se desvalorizar com o tempo. As coisas vão subir de preço, vão mudar de preço, como a gente vê. Tu vai no mercado numa semana, é um preço. 2 semanas, no mês seguinte, o preço está maior. Se você não usou o dinheiro vai comprar menos produtos. Então, cabe essa relação assim, né? E o terceiro, ele ficou inibido, ele foi imaturo, ele foi descompromissado, e então ele não soube utilizar aquela concessão divina que é o talento. Você, por exemplo, professora, então você tem o talento da arte de ensinar. Imagina se você não usa esse talento. Então, foram anos de estudo numa faculdade, para quê? Apenas para dizer que você tem o título de professora? Então, o certo é você utilizar, né? Buscar. Mas a pandemia fez que parasse as aulas. E aí, você não consegue, não pode dar aulas particulares, coisas parecidas? Acredito que você deve estar até fazendo isso, dando aulas particulares, justamente em função da situação atual das escolas. Então, isso é utilizar bem o talento. Não sei o que tu achas, assim, Sim, eu concordo contigo. Quando nós deixamos os nossos talentos sem ser utilizado, é como a candeia sobre o alqueire, né? Que a gente não distribui aquilo que nós aprendemos, não distribui para o nosso próximo e não evoluímos também. Porque esses talentos, todos eles que Deus nos deu, é no sentido de nós evoluirmos e de fazer o bem para nós mesmos e de fazer o bem para o nosso próximo. E ali na parábola tem uma interpretação que diz que esses talentos eles foram distribuídos para eles conforme também a condição deles de convivência. Aquele ali que recebeu 2 talentos, a expansão que ele tinha era para o grupo mais familiar. É uma interpretação. Aquele que recebeu 5 talentos, ele já conseguia expandir para além do grupo familiar a convivência dele, né? E aquele que recebeu
um talento só, ele era só a evolução dele com ele mesmo. No caso, buscando evoluir, no caso, ele tendo que adquirir virtudes. A condição dele é de uma pessoa que deve buscar adquirir essas virtudes para ele mesmo primeiro, para depois poder expandir para o próximo. Deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo dizer assim que, nesse caso, por exemplo, aquela pessoa que evita o convívio social. Vamos supor, não sei se eu entendi isso, evita o convívio social, então, por isso ele recebeu um talento para que ele primeiro aprenda a construir essas relações sociais. Então, é o necessário para que ele primeiro faça isso. Quando ele tem maior abrangência social, mais relações, ele está apto a receber mais, porque ele pode, então, com esses talentos a mais, ele pode agora interagir de uma maneira muito maior. Pode, inclusive, usar talentos para beneficiar outros. Enquanto ele não tem esse convívio social maior, não adianta ele ter vários talentos, porque ele vai só beneficiar ele mesmo. Ele não vai trabalhar em prol do próximo, não vai auxiliar o próximo. Seria isso? Sim, é nesse sentido, no sentido de que também aquela outra interpretação que tem, que primeiro nós temos que nos amar, primeiro começando por nós, para depois amar o nosso próximo. Então, é no sentido que a parábola, ela fala no sentido de nós multiplicarmos esses talentos, mas não só para nós mesmos, mas nós multiplicarmos para o nosso próximo, para a humanidade. Aí, né, existem aqueles que conseguem fazer o bem só dentro do seu grupo familiar. Existem aqueles que fazem o bem só para si mesmo, e aqueles que conseguem fazer o bem, além disso, fazer para mais pessoas, além da família, além de si mesmo. Então, aquilo vem em encontro com aquilo que você me questionou até sobre a questão do amor, que você falou assim, poxa, então eu só vou ter o amor efetivamente depois que eu tiver, e ele está conversando contigo na minha interpretação, depois que eu tiver aprendido a amar, eu tomarei posse desse amor. Porque, por enquanto, aqui encarnado, o amor para mim, digamos assim, é uma questão de aprendizado. Então, eu ainda não sei amar. Eu tenho que aprender a amar. E aí, depois que eu aprendi a amar dentro de uma relação social, de amar o próximo, eu verdadeiramente terei a conquista. Eu terei isso dentro dos meus recursos, que numa próxima existência, quando eu retornar depois da pátria espiritual e voltar para uma próxima encarnação nesse enfoque espírita, aí sim, eu já venho munido do amor pelo próximo, pela sociedade. Isso já não é mais uma dificuldade para mim, porque passou a fazer parte de mim. Seria esse o sentido, então? Sim, nesse sentido. Porque já que todos os nossos dons dados são apenas, os nossos dons não são somente materiais, eles são espirituais e morais também. E já os materiais, a gente sabe que quando a gente desencarna, nós não levamos nada conosco de material para o plano espiritual. Então, nós vamos levar, de fato, o plano espiritual somente o que nós tivermos adquirido. Nós vamos levar o que for de espiritual e de moral conosco. Eu vi aqui, eu até separei uma pequena análise que é feita na obra Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele faz um comentário ali a respeito dessa questão do servo, né? O servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso. Portanto, ele tem medo. O medo barra ele, o medo de perder, né? Que é o que aconteceu realmente. O servo ganhou um talento apenas, ele ficou com medo de perder. E aí, ser cobrado pelo senhor dele, quando o senhor retornasse, cobrasse, o que ele ia dizer? Poxa, eu perdi o talento e agora me confiou e eu perdi isso. Então ele diz aqui, né? O servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Contar apenas com um talento
e temer a lutar para valorizá-lo. Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação, e alcançam o fim do corpo, ou seja, vão envelhecer e morrer, sem o mínimo de esforço para enriquecer a existência. Se recebeste, pois, mais rude tarefa do mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria que esteja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece com a luz do esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável para o acerto de contas entre o servo e o senhor. Então, quer dizer, naquele acerto de contas, de nada adianta o servo dar aquela desculpa de que eu fiquei com medo. Tanto que o que o senhor faz ali, claro, a gente vê isso da forma figurativa, né? O senhor pega e manda puni-lo, né? Então, atire sabe, açoite, o atire, o castigo, porque ele teve medo. E a gente recebe a dádiva da existência com provações, e que muitas não são fáceis. Bem sabemos que algumas são bastante complicadas, mas até existe o dito popular que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, por maiores que sejam as dificuldades que nos encontremos, nunca deixaremos de ser amparados. Então, e muitas vezes a gente ouve pessoas dizerem assim, né? Eu não viajo porque eu não tenho recursos para viajar. Aqui ele faz até uma menção, essa questão de viajar pelo mundo, né? Então, eu saio pouco porque eu não tenho dinheiro para gastar. Então eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro, só tenho dinheiro para me alimentar. Então, será que não falta a gente tentar ousar um pouco mais, né? Será que essa limitação não é justamente para nos provocar a expandir a nossa área de atuação, a sair daquele cantinho que a gente se encolhe, aquele caramujo que a gente se encolhe ali dentro, com medo do mundo, e Deus nos coloca dificuldade justamente para que a gente aprenda a se expandir. Não sei o que tu pensas desse texto aqui que a gente leu agora. Eu já tinha lido esse texto. É uma questão que as dificuldades elas surgem, mas é para elas nos tirar da zona de conforto. Elas são um teste para nós, a nossa evolução, para ver se nós vamos ou não vamos conseguir, né, nos dispor, nós vamos ou não colocar em prática. Aí é o progresso moral, espiritual, material, em todos os sentidos. O medo é um subterfúgio que a pessoa utiliza, ela é responsabilizada, mesmo que ela tenha medo, né? Porque é um dever nosso, né? Nós temos o dever com relação a tudo que Deus nos deu. Nós temos o dever de progresso, de evolução. Eu tenho um segundo texto que eu destaquei ali, achei interessante, que é da obra do Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas, muito interessante. Eu até estou colocando a capa dessas obras também aqui em tela para os nossos internautas que tiverem interesse em adquirir, porque além da que nós utilizamos em nossos programas, né, temos utilizado, que é a obra ali das Parábolas e Ensinos de Jesus, nós temos também essa obra do Caligares, que faz também análise em cima de algumas parábolas do Cristo. E ele diz assim, né, que todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor, receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que possui. Então, veja que todo aquele que diligencia, que a gente quer corresponder àquela confiança, nós vamos receber ajuda. Então, se tu tens esta consciência de que Deus confiou em ti
os talentos, tenha certeza que Deus não faltará, Ele estará ali amparando, apoiando o tempo inteiro, para que você possa multiplicar mais essas virtudes. Aí diz ainda, né? Mas aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa, aquilo que recebe da misericórdia divina, expiará em futuras encarnações. Olha que importante isso que ele está falando, né? Dentro dessa visão da reencarnação. Então, nós também respondemos pela falta de esforço em colocar em movimento aqueles dons que recebemos. Então não é assim apenas, eu fiz algo errado, eu vou responder na próxima existência. Claro que a gente sabe que dependendo do que se fez de errado, vai se responder nessa existência mesmo, né? Mas aqui também se coloca que se Deus nos confia talentos, o talento da música, o talento da pintura, o talento de gerir negócios e coisas parecidas, qualquer tipo de talento. Se nós não tentarmos desenvolver isso, em próxima existência nós responderemos com isso, né? Então, teremos então nas próximas encarnações sofrimentos, a preguiça, a má vontade, que deu as provas, quando se verá privado de que até pouco, do pouco que teve por empréstimo. E aí vem justamente essa questão, né? Por empréstimo. É algo que às vezes suscita, né? Mas Deus não nos dá, então Deus nos empresta. Então é bem interessante essa questão. Todos os nossos talentos, eles são nos dados por empréstimo até que nós efetivamente cresçamos e tenhamos merecimentos para incorporar em nossa existência. Como tu vê essa questão assim desses empréstimos? Então, sabias que todos os teus talentos, as tuas capacidades estão emprestados e tu vai prestar conta depois? Sim. Parece estranho, mas pensando bem não é, porque nós partindo do zero, como diz da nossa evolução, né? Simples e ignorante. É como se nós viemos, né, sem nenhuma bagagem e partimos para a evolução. E Deus, que é o nosso Pai, Ele não nos deixou desamparados. Então, Ele já nos mandou espíritos superiores mais evoluídos que vieram nos trazer os ensinamentos, que vieram nos dar essa condição de adquirir para nós mesmos esses talentos, esses que são os empréstimos, né? Que Jesus veio nos trazer os ensinamentos, e depois e também os discípulos, os apóstolos, enfim, todos os espíritos superiores que vieram nos ajudar na nossa evolução moral e espiritual. Porque material nós já sabemos, é um empréstimo também, mas nós já sabemos que o material já fica aqui. Então, moral e espiritual, que quando eu comecei a estudar, eu fiquei na dúvida. E eu pensava só do ponto de vista material, o espiritual e moral eu não pensava como um empréstimo. Sim. Mas se já é meu, por exemplo, eu não precisei adquirir. Mas como não é meu, é um empréstimo. E aí depois que eu tomo posse daquilo ali, passa a ser meu. Depois que eu desencarno, aí tem uma próxima existência, eu não preciso mais trabalhar aquilo ali que eu já trabalhei. Eu vou trabalhar outros defeitos, outros vícios que eu preciso me burilar, aqueles que eu não adquiri ainda. Perfeito, exatamente isso. Essa questão mesmo que, como tu mesmo, em conversa que tivemos anteriormente, você questionou essa relação de empréstimo. Poxa, mas eu entendo que, obviamente, os bens materiais estão emprestados, eu não vou levar nada daqui, né? Então, tudo que se leva dessa vida é a vida que se leva mesmo, em termos de valores materiais, valores espirituais, coisas que conquistamos, mas dinheiro fica aqui, roupa fica aqui, não importa quantas casas, quantas terras eu tenha, não levo nada disso. Mas vou levar seguramente as conquistas que tiver feito no campo
no campo da compreensão, no campo da espiritualização, e vou levar também as dívidas contraídas de não ter desenvolvido alguns desses talentos, né, que Deus me deu. Quer dizer, se Ele me concedeu, como a gente comentou aqui, algum talento com a qual eu poderia oferir meios de vida mesmo para mim, profissional, seja, sei lá, digamos assim, na área de aplicações financeiras. Bom, sou muito bom em matemática, em finanças. Se eu utilizar isso profissionalmente, eu posso oferir ganhos e ter um meio de vida bom, tranquilo, equilibrado. Agora, se eu não usei esse talento que eu tinha maravilhosamente bem desenvolvido, eu vou passar dificuldades, e a minha alegação quando retornar à pátria espiritual é de que eu tinha medo de falir, eu tinha medo de... quando me convidaram para trabalhar num banco na área financeira, eu tive medo de falir, de não ser um bom gestor financeiro, então eu não aceitei emprego. Passei dificuldades, aí acabei desencarnando e chego lá com essa justificativa de que, com medo de falhar como um gestor, eu acabei nem tentando. Então contraio aquela dívida que, para uma próxima existência ainda, aquilo vai se refletir, né? Porque... afinal, Deus me confiou o talento. Patrícia, eu vou colocar em tela aqui a parábola das minas e eu gostaria que tu pudesse ler para o nosso internauta acompanhar, para ele que ouviu e assistiu o nosso videozinho ali da parábola dos talentos, para ele poder verificar a diferença entre os textos, mas que, como já dissemos, no âmago mesmo, basicamente são idênticas. Aqui muda personagens. Eu queria que tu lesse, então, estou colocando agora em tela para os nossos internautas, por favor, na hora que você quiser. Parábola das minas. Ouvindo eles isto, prosseguiu Jesus e propôs uma parábola. Visto estar ele perto de Jerusalém e pensarem eles que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Disse, pois, certo homem ilustre foi para um país longínquo, a fim de obter para si o governo e voltar. Chamou 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até eu voltar. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este homem nos governe. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do governo, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom. Porque foste fiel no mínimo, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este respondeu, se tu também fores 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, eis a tua mina que tive guardada em um lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és homem severo, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem severo, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que, pois, não puseste meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o teria exigido com juros. E disse aos que estavam presentes, tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Responderam-lhe, Senhor, este já tem as 10. Declaro-vos que a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, até aquilo que tem, será tirado.
Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu governasse, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Lucas 19, 11 e 27. Perfeito, interessante. Então ali a gente já vê que tem uma certa semelhança, que é claro que aqui está se referindo. E aqui Minas também a gente pode entender como pepita mesmo, né? Uma pepita de ouro, que era muito comum naquela época também, quando não apenas se utilizavam os talentos, né? O dinheiro, o talento, também muitas vezes andava-se alguns andavam com pequenas pepitas de ouro, que era escavado em minas mesmo. E ali, então, traz essa relação também de da confiança do valor, só que aqui há 10 servos e lá há 3 servos, e aí, como eles geriram isso? Como é que o que tu viste desta parábola, assim, que a gente pode fazer alguns comentários nela? Essa parábola, ela é semelhante à outra parábola. Eles receberam e multiplicaram, e aquele que multiplicaram recebeu mais. E aquele que não multiplicou, não, lhe foi tirado também, né? Como acontece na outra parábola. Os ensinamentos são os mesmos. Só que aqui tu vê que tem uma diferença aqui, né? Aquele que... Tem relação à quantidade, né? Não só a questão da quantidade, mas a questão que aqui ele retira a mina daquele que não a negociou, aquele que recebeu menos, e ele manda que dê ao que tem mais. Então, veja... Sim, E no outro, lá nos talentos, isso não acontece. Ele simplesmente julga ele como um servo mau, manda que o castiguem, né? Então aqui não, ele simplesmente retira, ele não castiga o servo, ele simplesmente retira dele aquele direito. Então, olhando por um ponto de vista espiritual assim, né? Digamos, se você não usar o seu talento, ou fazendo uma referência a talento de novo aqui, né? Mas no talento, a aptidão, se você não usar a sua aptidão, Deus não vai tirar a sua aptidão e vai dar para um outro a sua aptidão. Mas você vai perder a vez. Literalmente, olhando desse ponto de vista desse reencarnatório, a gente sabe que a fila é grande. Emmanuel costuma dizer uma das obras do Chico, ele diz que há cerca de 20 bilhões de espíritos em torno da Terra, esperando a oportunidade da reencarnação. Então vejam, nós somos 8 bilhões de reencarnados aqui, mas tem cerca de 20 bilhões ainda esperando a vez. Então veja quanto é importante, e essa parábola traz também essa questão, né, de que Deus, Deus ele simplesmente retirará a oportunidade de nossas mãos, dará aquele que continua reencarnando, porque a gente sabe que você sai de uma reencarnação e não entra imediatamente no outra. Entretanto, se você está desenvolvendo algum trabalho, alguma coisa assim, poderá ter o merecimento de já imediatamente retornar, até porque tem que ser dada uma sequência. Então, esta oportunidade que você joga fora, ela acaba sendo preenchida por outro que está num processo de reencarnação e que de repente poderá se beneficiar da oportunidade que tu jogou fora. Então, dá para se entender também neste sentido, né? Quando Deus retira a mina daquele que não a negociou e passa para aquele que já tinha 10. Pô, mas se ele tinha 10, por que ele vai ganhar mais uma? Sim, porque ele demonstra que ele sabe trabalhar aquela mina, que ele sabe administrar aquelas potencialidades dele. Mas as duas parábolas, o que elas têm em comum nesse sentido é que tanto uma quanto a outra, ela nos ensina que aquele que tem será dado mais, e aquele que não tem
será retirado. E essa interpretação, ela é bastante interessante. No caso dessa segunda parábola das minas, o que deve entender é isso mesmo que tu disseste, né? Eles não, na verdade, punição, se tu pensar de outra forma, não deve ser entendido como uma punição, deve ser entendido como se a punição nós mesmos nos impuséssemos, não Deus, mas nós, pelas nossas atitudes, né? Não é assim, para entender isso como um julgamento de Deus. Claro. Mas essa questão, ela parece estranha se a pessoa não pensar que se dá-se aquele que tem, tira-se daquele que não tem. Se ela pensar só do ponto de vista material, ela vai achar estranha. Por exemplo, uma pessoa está lá na miséria, suponhamos, ela está lá morando na miséria, com dificuldade, ela não tem, eu vou tirar dela. Né? Não é do ponto de vista material, é do ponto de vista moral e espiritual. Aquele que tem condições, né, aquele é mais dado a ele, aquele que tem mais condição moral e espiritual e até mesmo de administrar em relação aos bens materiais. Se ele tem condições, ele é dado mais condições ainda. Assim como também é tirado, se ele não tem condições. Né? Como Deus dá, ele nos tira também. Então, é nesse sentido, dar ou tirar no sentido da nossa capacidade, da nossa condição. Sim, da oportunidade, né? Quer dizer, a oportunidade, Deus te dá inúmeras oportunidades, você não aproveita. Então, por que ele vai continuar te dando? Claro que a gente sempre diz, e isso é uma verdade universal, Deus é soberanamente justo e bom. Ele nunca vai te castigar. Mas o que vai acontecer se você não aproveita a oportunidade que lhe é dada para um crescimento? E tem outros que estão aproveitando, ele vai continuar concedendo mais oportunidades a esses que estão bem aproveitando e não vai lhe dar novas, tão belas oportunidades, vai lhe dar desafios até, né? Continua lhe dando oportunidades, mas no sentido de desafio para que você cresça e aprenda a aproveitar a oportunidade dele. É porque realmente, como você disse, olhado de um ponto de vista material, você entender, mas de quem nada tem vai ser tirado e vai ser dado a tudo, aquele que tudo tem, mas é nesse sentido mesmo. Tu disseste que tinha alguma coisa, consideração mais que tu gostaria de fazer ali sobre a parábola dos talentos? Era isso daí, e também a parábola, ela também, as duas, elas nos falam que quanto mais nos é dado, mais também nos é pedido, mais nos é cobrado, né? Porque é um dever que nós temos também diante dos talentos que nos são dados. E aquele que mais tem também mais será pedido e mais será dado. E essa questão também da parábola ali no final, que haverá choro, pranto e ranger dos dentes, né? Já é o que nós escolhemos já nessa nossa existência. Levamos conosco já e até em outras vidas, em consequência das nossas atitudes. Sim. Literalmente, então, é o drama de consciência que vivemos quando retornamos à pátria espiritual e olhamos para trás e vimos as oportunidades jogadas fora. Então, lamentamos, choramos, né? Então, essa questão do sofrimento, do choro, do ranger de dentes, né? E a gente sabe, a gente que estuda a doutrina espírita e lê diversas obras da doutrina, que verdadeiramente isto ocorre. Quando retornamos à pátria espiritual, muitos de nós, quando relembramos as oportunidades perdidas, lamentamos, choramos, pedimos nova oportunidade. Então, é referência a isso, quer dizer, nós já vivemos isso inúmeras vezes, seguramente, né, em todas as nossas existências, e se não nos cuidarmos, se não trabalharmos efetivamente nesta existência que hoje, sabedores disso, porque maior castigo merece aquele que erra sabendo que está errando. Então esse verdadeiramente merece o castigo no sentido de que ele merece o sofrimento
do drama da consciência, porque ele sabia, simplesmente não quis postergar, não quis usar, ficou com medo, mas ele não pode dizer assim, eu não sabia. Nessa altura da evolução que já nos encontramos, nós sabemos, temos consciência disso. Bom, Patrícia, nós estamos aqui já batendo na trave já no nosso tempo, tá? Então eu queria te agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez contigo aqui, hoje sozinha novamente, né? Porque nós estamos com algum problema de fluxo de colegas no grupo em função de ausências por recomendações médicas, mas que bom que estão todos bem, temos notícias que estão todos se encaminhando muito bem, se cuidando, mas e parabéns por ter corajosamente, mais uma vez, enfrentado esse desafio aqui sozinho. Quer dizer, nunca estamos sós, né? Sempre estamos muito bem amparados quando nos propomos ao trabalho, ainda mais nesse, que é discutir as palavras do Cristo. Então, não sei se você quer dizer alguma coisa, fique à vontade, para que a gente possa, então, desencaminhar para o nosso encerramento. Eu quero agradecer, foi um prazer estar aqui novamente falando, e muito obrigada por tudo, grato. Obrigada pelos internautas, pela paciência também de ter nos ouvido. Ok, Patrícia. Bom, apenas relembrando aos nossos amigos internautas, fizemos uma menção aqui brevemente sobre a obra que utilizamos como referência em nossos programas, que é Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caio Bachoto. Então, é uma obra que constitui-se um clássico da literatura espírita, que foi editado em 1928 e que ela analisa de forma clara e objetiva as parábolas e ensinamentos de Jesus. É um livro que leva ao entendimento real dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Isso que é importante, meus irmãos. Então, é uma das poucas obras assim de elevado quilate, compilado por um trabalhador da doutrina espírita, e hoje trabalhador também no plano espiritual, como sabemos, e que então fez esse profundo estudo. A obra é dividida em duas partes. A primeira, ela analisa as parábolas e que ela é excelente para aqueles que gostam de se dedicar ou pretendem se dedicar a palestras espíritas, porque ele consegue fazer justamente esse enfoque ao palestrante, né? E também ele faz uma análise depois do contexto histórico, das interpretações. Então, é uma obra que todos que recomendamos a todos aqueles que têm interesse em estudar mais profundamente. Deixei aqui em tela, ela pode ser adquirida pelo site da editora, tá? Que é a editora O Clarim, e também pode ser feito download em PDF, livremente, gratuitamente, pela internet. Queremos também agradecer a todos que nos acompanharam neste programa mais uma vez, pedir que registrem seus comentários, seus pareceres, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, porque são muito importantes para nós. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos programas com seus amigos. Você pode estar ajudando alguém a responder uma dúvida. Aponte a câmera para esse QR Code à sua direita, que rapidamente você chegará ao nosso canal. Então, até o próximo sábado, com um novo convidado ou uma nova dupla e mais uma nova parábola. Um grande abraço a todos. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.